É um prazer estar aqui com você novamente para nós aprendermos juntos com mais uma live. Você sabe que esse é um projeto que eu iniciei para trazer de uma maneira muito tranquila, muito acessível, conhecimento científico produzido especialmente na área de educação, assim como trazer professores, alunos, adolescentes para compartilharem suas práticas, suas vivências e nós podermos crescer enquanto seres humanos. Hoje, à noite de hoje, nós teremos como convidado o professor Pedro Lino e eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito de estar junto com ele. Ele tá, logo, logo ele já vai acenando aqui pra gente e eu vou aceitá-lo. Gabi, que bom que você tá aí. A Verônica Silvério, que bom que vocês estão aí, fico muito feliz. A Zezé, a Zezé tá sempre me acompanhando. Gente, é muito bom ver vocês. E o Pedro Lino acabou de entrar. Deixa eu aceitá-lo. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Muito bem, obrigado. Muito feliz por estar aqui com você, né? Eu que Começo digo. agradecendo pelo convite. Mas eu é que agradeço, Pedro, por você estar disponível, né? E compartilhar, querer compartilhar os seus saberes aqui conosco. Você sabe que esse canal eu abri para a gente poder justamente trazer informação, trazer conhecimento para as pessoas, especialmente da área de educação. E hoje a gente vem com um tema assim bem desafiador, né, Pedro? Porque trabalhar com coordenação pedagógica não é fácil, mas tem lá as suas compensações. Eu gostaria de apresentá-lo para os ouvintes, né? O Pedro ele tem uma formação muito interessante. Ah, é? Ele é matemático, né? E o pessoal que é especialista, né? Geografia, história, português, matemática, na minha humilde opinião, são aqueles que mais dão trabalho na escola. E eu me dá trabalho também. Olha, não é fácil. E aí o Pedro veio como um matemático e depois ele faz pedagogia. Continua os seus estudos fazendo mestrado em gestão escolar, né? Então ele é mestre em gestão escolar e agora ele está fazendo doutorado e está fazendo doutorado na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Hum. E agora é online, né, Pedro? Nada presencial. Não, eu não tinha mais aulas presenciais, porque eu já acabei os créditos já faz algum tempo. Então, Uhum. no momento da escrita, já não tenho mais aulas presenciais. Só os momentos mesmo com a minha orientadora, mas já era virtual, né? Então, não Então mudaria. agora falta pouco para terminar. Falta pesquisa de campo, que esse ano foi impossível, né? O ano que vem, espero em Deus que eu consiga. E eu ainda me desafio, eu moro em Curitiba e minha pesquisa de campo será em Guarulhos. Então tem mais esse entrave. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser, vou conseguir. Vai sim, Pedro. É uma questão de, né, manter-se firme no propósito e isso acaba dando certo, sim. Não tem por que dar errado, né? E mais, o Pedro, ele também atuou como professor nos anos finais do Fundamental, trabalha ou trabalhou com cursos profissionalizantes e ensino superior. E há 7 anos ele é supervisor pedagógico em editora. E também atua como orientador de TCC na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Na Estadual do Rio, na UERJ. Ah, estadual, desculpa.
E o Pedro tem um site muito interessante. Se você quiser acessar, é pedrolinoeducacau.com. Dá uma olhadinha que ele tem umas dicas bem legais, eu acho que vale a pena você conhecer. Eu já passei por lá e ele tem muito conteúdo que pode ser especial para você. Eu apostaria, né, Pedro? Ele está, inclusive, passei agora por uma reestruturação do site. Eu não tinha blog e, e eu agora começo a escrever em blog, no meu blog pessoal. E a ideia realmente é trazer para o professor, para o coordenador, numa linguagem acessível, a situações de aprendizagem ou situações da escola, que tenham referência da escola, de uma forma leve, de uma forma que possa ajudar. Eu acredito que nós, educadores, você fala, que bom que você está aberto. Acho que nós temos que estar abertos, porque acho que a função primeira do educador é estar disponível para contribuir, seja de que forma for. Né? Então, eu estou aqui para contribuir. Se for possível contribuir com algum colega que está aqui, vou ficar feliz. Depois vocês contam para a gente. É isso aí. Tem gente que está entrando ainda. Eu falo oi para Dita Tílio, que foi a minha aluna, né? E a gente vai encontrando os alunos, graças a Deus, que acabam por estarem nos seguindo. Eu acho, Pedro, uma coisa que eu tenho percebido é que nós estamos assim, meio de outubro, né? Literalmente, é 14, manhã, dia dos professores aqui, e tá batendo um cansaço nas pessoas. E como é que eu tô percebendo isso, Pedro? Porque elas entram na live, tem uma movimentação tremenda, um fluxo de pessoas muito grande, mas elas não estão aguentando ficar até o fim. E aí eu achei estranho, né? Falei, e fui conversar com outras amigas. Eu tenho uma amiga que tem milhares de seguidores, milhares, tá? Mais de 200 mil seguidores. E ela falou assim, Maria, eu também estou observando isso. A capacidade de concentração das pessoas, ela está ficando cada vez menor. E eu acho, né, provavelmente por conta desse ano atípico. Em função desse ano atípico, dessa característica que as pessoas estão efetivamente cansadas, eu queria saber, e o coordenador? Se o professor está cansado, o diretor está cansado, o aluno, a família, e o coordenador, que ele é aquela peça fundamental numa escola, articulando tantos interesses, tantas necessidades, acolhendo. Quem que acolhe esse coordenador? Como é que está esse coordenador e como pode ser um trabalho mais eficiente do coordenador? O que você pode falar para colaborar com esse profissional que é peça-chave dentro de uma unidade escolar? Assim, o cansaço está em todos nós, porque a situação ela é tensa, né? É uma situação que preocupa, nos angustia, é preocupado com o pai, com a tia, com o aluno, com o professor. São tantas preocupações. E o coordenador, em especial, é aquela figura que muitas vezes precisa tomar decisões sozinho. Quando pode contribuir o diretor com aquela situação, ainda contribui, mas muitas situações ele precisa tomar sozinho. E tomar decisões, naturalmente, já não é fácil. E este é um ano onde preocupações se acentuam de forma muito maiores, com crianças que não aprendem, com professores que ele já tinha certa dificuldade, porque já não utilizava tecnologia dentro da escola, e agora essa dificuldade se amplia também. E é uma coisa que me preocupa. Esses dias mesmo eu estava fazendo um trabalho com os meus coordenadores, e eu estava dizendo para eles que se eu pudesse, eu daria um abraço apertado em cada um. No sentido de dar colo. A gente precisa também entender que não é só a questão técnica que importa. A educação é muito mais do que ensinar a ler e escrever. Né? A questão humana
é o que move a educação. A gente só tem todo esse trabalho porque a gente se preocupa com que as pessoas sejam bem-sucedidas, que as pessoas sejam felizes, que elas sejam producentes. E às vezes a gente se esquece daqueles que têm que sustentar toda uma equipe, né? Que ele tem que ter sempre um sorriso no rosto, que ele tem que ter sempre uma palavra amiga, que ele tem que motivar a equipe. Mas é o que você falou, quem motiva. Então, se eu pudesse dizer, eu diria a cada coordenador que é muito importante cada um ter uma rede de relacionamentos que possa desabafar, que encontre os seus pares, que faça os grupinhos virtuais com os seus colegas coordenadores, que eles entenderão as angústias. É muito difícil. Se eu falasse de algumas coisas para você, talvez você não vai ter empatia porque você não vive. Então, quando a gente vive coisas semelhantes, o olhar é mais generoso. A generosidade do olhar é maior, né? Então, eu diria que encontre alguém de confiança, um amigo. Talvez você não queira abrir para muita gente. Encontre um colega que tenha a capacidade de ouvir. Às vezes a gente só quer falar. Então, não sei se você já viveu, professora. Eu posso chamar de você ou quer que chame de senhora? De você, por favor. Eu não sei se já viveu, mas eu tenho. Cada um tem suas redes de relacionamento. Eu tenho a minha. E sempre tem aquele amigo que ele te ouve. Independente se você está errado ou se está certo, ele te ouve. E às vezes a gente precisa desabafar. E isso não é com esposa e marido, não é com filho, não é com nora nem com genro. Isso às vezes é com alguém que te entende, né? E outro desafio maior a questão familiar é muito complexa quando você tem que fazer tudo isso e quando você olha para o lado você vê louça para lavar. Você vê criança para dar de comida. Você vê tanta coisa. É cachorro, é planta. São coisas que no dia a dia parece que são diferentes, porque as pessoas vão se ajudando e todo mundo vai para os seus afazeres. Então eu diria, coordenador, se permita ser fraco. Se permita ser frágil, porque nós somos seres humanos, é natural que todo mundo esmoreça no momento, mas o importante é que você encontre sempre um ombro amigo, um ombro generoso. Eu diria isso. Seja quem for, né? Um ombro que queira te acolher. Assim como você acolhe o ombro dos professores, né? Você acolhe os professores ali. Olha, Pedro, eu até anotei o que você falou, né? Ter uma rede de relações para ouvir e falar, né? Desabafar. Porque eu acho que você foi muito preciso, de uma precisão assim cirúrgica, digamos assim. Às vezes você realmente conversa com o marido alguma coisa do seu trabalho, mas as preocupações são outras, não que ele não queira ouvir, mas o ritmo da casa, dos diferentes trabalhos, enfim, da própria pessoa, às vezes efetivamente para esse ombro amigo, nesse momento pode, nesse exato momento pode não ser ele. Depois, talvez sim, mas não nesse. Eu acho que assim é muito prudente da sua parte colocar isso e é um alento, né? Porque eu também trabalho com coordenadoras e eu tenho percebido esse desgaste delas nessa articulação de tantas coisas. E realmente precisa disso. Nós não estamos falando, o que eu queria deixar claro para as pessoas que estão aí, isso não parece, é simples, mas não é senso comum. É a necessidade do ser humano e que nós tendemos a banalizar. E isso acaba ao banalizar, nos fragiliza mais ainda, porque não nos dá o direito de fraquejar, de precisar de ajuda, não é isso? O meu medo, sabe o que é, professora? Que nesse olhar que às vezes a gente se perde, a gente também perca essa questão humana, esse olhar generoso, esse olhar atento com as crianças. Chega um momento onde a gente percebe
tudo aquilo ali que acontece como algo tão mecânico que a gente esquece que do lado de lá, que tudo que nós fazemos dentro da escola só fazemos porque temos as crianças. Os adolescentes, os jovens na EJA, que adoram também o trabalho da EJA, e que essas pessoas, elas precisam encontrar do lado de cá alguém que entenda, antes de entender um aluno, entenda uma criança, entenda uma pessoa, nas suas fragilidades. Então, como é que uma pessoa que não se percebe humana pode humanizar as relações que ela tem? Então, eu acho que isso é o mais preocupante, quando você não percebe mais que você pode fraquejar, que você é humana, e com a mesma impiedade que você tem com você mesma, você tenha com as outras pessoas. Que você reproduz aquilo que você vive para si, com os outros. É um exercício diário. Eu faço esse exercício todo o tempo. Tem dias que são 14, 16 horas trabalhando na frente do computador. Você fica exausto, mas você precisa respirar, porque do outro lado tem alguém precisando de você. Então, é um exercício muito grande a ser feito. Erro. A senhora também deve errar. Vou chamar de senhora de você. Às vezes eu confundo. Você, Vai errar. com certeza. Né? É natural que erre. Mas o importante é que a gente sempre possa fazer essa reflexão de lembrar que do lado de lá, do lado do professor, do lado da criança, do lado das famílias nesse momento, pensando no nosso Brasil tão pobre, tão empobrecido, se a gente não tiver esse olhar humano, como é que funciona? Entende? É muito complicado. É E muito... o empobrecimento não é só o financeiro, né, Pedro? Às vezes o empobrecimento é de esperança, de perspectiva, que eu acho que aí é mais grave. Mas, enfim, é um empobrecimento. Pedro, a Luciana Tavares, que disse que adora te ouvir, né? Ela comenta assim, que o trabalho do coordenador pedagógico é muito solitário. As tarefas são práticas, mas nem sempre podemos abrir as questões com os outros. Você. Tem coisas que só diz respeito à gestão. Você imagina como seria se quando todos os pais reclamassem de uma situação, de uma vírgula, de algo que aconteceu na sala de aula. Se todas as situações o coordenador levasse para a sala dos professores, como seria esse ambiente de trabalho? Quantas vezes o coordenador precisa resolver aquela situação que o pai entendeu de uma forma errada, ou até um colega de trabalho, para que a harmonia exista? Né? Então, é isso que a Luciana fala. A gente tem alguns momentos que são muito solitários e que são tensos e que são estressantes e são necessários. Para o bom ambiente de trabalho, para o clima de trabalho, a gente não pode esquecer de uma das situações de gestão mais importantes do coordenador, que é o clima escolar. O clima escolar é fundamental para o sucesso de uma instituição. Ninguém pode fazer um trabalho bem feito se ele for infeliz onde trabalha. Né? Então, e quem faz todo esse trabalho? Quem é o coração que pulsa, que joga um pouco de sangue para lá, um pouco de sangue para cá, que joga... É o coordenador. É pelo pedagógico que tudo pulsa. Então, é nele que tudo desemboca também. Né? Então, essa figura me importa e me interessa muito, por isso eu investigo sempre o coordenador, porque eu vejo nele uma função absolutamente importante. Eu diria outras palavras, mas não tem como uma escola se entender sem um trabalho pedagógico. Né? Não tem. Eu posso ficar sem alguém que cuide, naquele dia, de cuidar da papelada. Mas eu não posso não ter o pedagógico da escola. Né? Com certeza. Pedro, e nesse trabalho que você tem realizado com o coordenador pedagógico, o que é que você tem visto que é comum a eles e que é uma prática que dá certo, que é um caminho? Tem um caminho para orientar o início ou a organização do trabalho do coordenador pedagógico? O que pode favorecer para que ele às vezes eu não digo nem que seja organizado, porque ele é organizado, né? Mas que ele consiga ter essa dimensão
do universo escolar, né? Porque ele tem que se preocupar com a qualidade, você tem que render os pontos ou no Saresp ou no IDEB, tem que analisar quando as avaliações externas são realizadas, tem que rever o planejamento, tem que articular os professores para que eles se comprometam para que aqueles escritores que não foram bem avaliados, eles sejam superados, enfim, tem tudo isso. Existe, você nessa prática conseguiria destacar práticas eficientes que favorecem um bom trabalho do coordenador? Tem um caminho? São vários caminhos? Bom, eu acho que primeiro não existe uma receita única de educação, sabe? Quando eu saí de São Paulo, professora, eu fui professor em São Paulo, quando eu fazia formações Brasil afora, eu tinha sempre o ansioso a olhar situações de agem, situações ali observadas, e sempre me reportar as minhas vivências na escola paulista, nas realidades que eu vivi. E hoje eu digo para você que a minha visão é totalmente diferente. Eu diria que, como não existe uma educação única e como não existe um Brasil único, eu diria que um caminho que é comum a todas as coordenações em todos os lugares do Brasil, seja como especialista ou como supervisor, seja a nomenclatura que tiver essa função, mas a que coordena o trabalho pedagógico. É o interesse pela aprendizagem das crianças. Tem o eixo comum, como o primeiro plano, e buscar esse barulho. Eu moro do lado da avenida, faz um barulho de vez em quando. Então, quando eu tenho ali um núcleo comum, que é a importância que você dá para, como você pôs, a qualidade, e não a qualidade do ensino, mas a qualidade da aprendizagem, as situações elas vão se arranjando ao redor disso. Nós pegamos um professor, um gestor paulista, por exemplo, eu diria para você que o eixo que precisa nortear o trabalho pedagógico, ele trado muito fortemente no horário do HTPC, que é um momento onde a coletividade se expressa. Mas isso não é uma realidade do Brasil todo. A questão de você organizar horários coletivos não são comuns, né? E isso, e mestrado e agora no doutorado continuo, a minha pesquisa é em São Paulo por esse fator, porque me interessa muito entender, para além do trabalho do coordenador, o trabalho dele no HTPC. Entendendo esse horário como fundamental para o processo escolar, de cultura, de clima. Né? Então, se estão aqui, eu acredito que a maioria sejam paulistas, paulistanos, não sei, de algum lugar de São Paulo. Eu diria que é importante rever o porquê existe o HTPC. Pedro. Cortou Oi, um tá pouco. ouvindo? A última coisa que eu consegui ouvir, eu não sei se os demais conseguiram, foi a maioria aqui talvez seja paulistas ou paulistanos. Tá conseguindo me ouvir, Pedro? Oi, Tá conseguindo me ouvir? voltou? A última coisa que eu consegui ouvir Tá dando uns foi você ter cortes, né? falado assim: acredito que a maioria que está aqui sejam paulistas ou paulistanos. E você comentando a respeito do trabalho do coordenador pedagógico, e depois a gente não conseguiu ouvir mais, cortou. Então, eu dizia o seguinte, quando a gente vai nessa situação mecânica de trabalho, e quando você vive dentro desse contexto,
parece que você não olha para as situações com a real importância que elas têm. Não estou generalizando, mas eu estou afirmando, mas é uma afirmação, de certa forma, dizendo que é preciso revisitar com os professores a conquista que é ter um HTPC. E quando eu digo conquista, é realmente algo que vai para além de só um horário, mas como um momento privilegiado que a escola pode discutir as suas coisas, os seus fazeres. E dentro dessa discussão, compreenda a formação contínua. Não apenas em momentos pautados, em momentos direcionados. Existem momentos de formação contínua que ocorrem em formações bem pautadas, com pauta, com objetivo, estruturadas. Mas existe aquela formação contínua em serviço do professor que ocorre quando ele, no corredor da escola, para e ele consegue ouvir o coordenador pedagógico, porque ele respeita, porque ele tem legitimidade para falar de alguma coisa para ele, e aquilo se representa talvez muito mais do que cursos estruturados de muitas horas. Então, essa função pedagógica, para mim, se eu pudesse dizer uma função que é primordial que o coordenador olhe com atenção, é o papel dele como formador da equipe. O que tem se perdido, professor, infelizmente, eu tenho visto se perder isto, sabe? Nós não vemos com tanta frequência Brasil afora o coordenador se entendendo como formador. E aí pergunto, o que gera isto? Será que é um desconhecimento da função do HTPC ou da hora atividade, seja aqui, aí vocês estão muito próximos de Minas, né? Vocês têm o módulo, né? No estado de Minas tem o módulo. Esse momento privilegiado que o coordenador consegue reunir toda a equipe e juntos debaterem algum assunto, se ele perde de vista que aquele momento foi uma conquista social, que a função dele, que existir um coordenador na escola, é uma conquista social da escola brasileira, talvez o trabalho não se enverede para os objetivos iniciais daquela função. Então, a minha proposição é observar dentro da tua equipe como é que acontece esse momento do HTPC ou esse momento que você consegue individual com o seu professor, porque nós temos aqui talvez coordenadores de escolas do Fundamental 2 e médio que não conseguem reunir todos os professores porque um professor tem a maior carga horária na outra escola, então ele faz HTPC na outra, né? Então, mas que aquele momento que ele tenha, que seja de 1 hora, com aquele professor, seja um momento onde as discussões do projeto pedagógico se encontrem, né? Então, essa formação ela precisa estar centrada num projeto pedagógico que não é o PPP da gaveta. É aquele projeto real, é o projeto vivo, é aquilo que a gente vai entrelaçando diariamente e que, num dado momento do ano, ele é refletido num documento. Então, se eu compreendo aqueles momentos como ricos momentos de articulação do projeto pedagógico, haverá um momento, sim, que aquilo vai ser reproduzido num documento. Mas, infelizmente, nós vemos muito o contrário. Nós vemos pessoas girando em torno de um documento quando o documento precisa vir ao encontro da realidade, né? Então, se eu pudesse dizer sobre algo em comum que pudéssemos estender a todo o nosso país, desde o interior do Amapá ao interior do Rio Grande do Sul, seria isto. O coordenador precisa ter como pauta fazer com que exista um projeto pedagógico. Que essa conquista social de ele existir dentro da escola, de haver um coordenador dentro da escola, ele de fato tenha sentido e significado quando ele se reproduz na aprendizagem das crianças e quando a gente entende uma escola que não é um prédio das escolas, que não é um aglomerado de salas de aula, cada um com uma escola pedagógica distinta. Mas quando, mesmo sabendo das diferenças entre os professores e suas crenças, exista um ponto em comum pedagógico naquela escola.
Isso é fundamental dentro do trabalho do coordenador. Ao meu ver, professor, humilde seria isto. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu acredito. Consegui. Você conseguiu responder a pergunta e eu acho que também, não usando o termo diretamente, mas eu acho que você conseguiu inclusive falar desse comprometimento que o coordenador deve ter com o crescimento do seu grupo, Claro. né? E ele é o responsável por exatamente isso, porque cabe a ele uma liderança. Ele tem, querendo ou não, ele é o líder, é o coordenador pedagógico, não adianta falar que não. E tem essa questão de conquistar, vencer a resistência humana para poder articular os interesses em prol da educação. Eu acho que você tocou sim num ponto muito importante, porque muitas vezes, Pedro, eu fico vendo os resultados das avaliações externas. É PISA, é Saresp, é IDEB. A gente sabe que uma avaliação externa, ela não mede tudo, mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que ela não mede nada, né? Pelo contrário, ela nos dá um direcionamento. E eu não acredito que existam tantos maus professores e, e de má vontade, para que os resultados sejam tão ruins. Mas eu me pergunto se esses professores eles estão sendo bem coordenados para poder tirar deles o máximo de qualidade, que não é aquela que ele está dando. Então, ou seja, existe boa vontade e vontade, que já é uma grande coisa, de fazer a educação dar certo? Mas existe também a falta de coordenação para que todas essas competências superem os seus desafios pessoais, cresçam como profissionais, porque a formação nem sempre foi adequada, e, inclusive aprendam a ler, porque também não são bons leitores. Eu estou colocando o dedo numa ferida aí de uma maneira generalizada e injusta, né? Mas apontando falhas efetivas da formação do professor e que o coordenador, na hora que assume essa função, tem como responsabilidade articular. Não adianta falar assim, mas esse professor é fraquinho. Gente, até quando a gente vai ficar falando que esse professor é fraquinho? Assim como a gente fala, esse aluno é fraquinho. Eu faço o que com isso? Fraquinho sob que ponto de vista, né? Não sei se eu fui clara, Pedro, mas as suas palavras me fizeram pensar exatamente isso. O que eu faço com o prof... eu fui diretora de escola durante muito tempo, mais de 10 anos. E eu lembro que eu tinha uma professora que todo mundo falava que ela era fraquinha. Ela já era de mais idade e tal, não sei o quê. Ai, mas é uma professora fraquinha. Pedro, uma vez eu e a coordenadora conversamos com ela, expondo algumas dificuldades, né, que valia a pena ela investir nisso, naquilo, na formação dela, que era o que a gente, sabe, bem cirúrgico, bem pontual. E que ela contasse conosco para ela poder avançar. Pedro, eu vou falar para você. A mulher agarrou o desafio e cresceu assustadoramente. Então, se a gente não tivesse conversado com ela, falar assim, olha, a gente está aqui para te ajudar, ela ia se aposentar sendo apontada como uma professora fraquinha?
meu papel de formação enquanto gestora? E o da coordenadora, enquanto essa articuladora, esse ser que pulsa a escola, né? Então, às vezes não são objetivos tão imensos lá. Às vezes o objetivo é bem menor e não menos desafiador do que um outro propósito que a escola tem. Não sei o que você, né, pensa disso, pode discordar também, tá? Aqui ninguém é obrigado a concordar, mas as suas palavras me fizeram refletir a esse respeito. Eu acho muito importante essa questão, viu, Pedro? Professora, eu não sei, durante os seus momentos que estava lá na sala dos professores, se algum dia ouviu um professor chegar e dizer que passou o domingo planejando uma aula para ser ruim. Eu nunca ouvi. Mas também eu preciso chamar a atenção para uma coisa do coordenador pedagógico. A gente precisa ter consciência da escola que nós temos. A gente precisa ter consciência dessa escola. E para isso eu preciso ter em mente aquilo que eu preciso organizar dentro da escola para que eu tire substratos de observação. O coordenador ele precisa entender que nós temos dois pontos. Ou o coordenador, que não faz nada porque ele não é da área e ele fala que o professor do Fundamental 2 não dá espaço porque ele não é especialista. E nós temos outro extremo, que é o coordenador que julga, aponta e questiona. Temos dois extremos. E temos o do meio, que é o coordenador mais centrado. O que me preocupa é o coordenador irresponsável. Eu vou te dizer qual é a irresponsabilidade. Quando eu chego na sua sala, professora, e digo que algo está errado, me preocupa muito isso. E é uma coisa que eu costumeiramente, quando eu vou trabalhar com outros formadores, eu falo. Sejamos responsáveis de entender que se eu não tenho tempo, nem competência técnica, para ensinar algo diferente, eu não tiro o chão do professor. É uma irresponsabilidade de um tamanho absurdo de uma pessoa tirar o chão de outra sem que possa construir, antes de tirar o chão, outro alicerce. Então, primeiro eu construo um alicerce para depois tirar o chão devagar. A gente pode matar uma pessoa profissionalmente. É muito sério a função que a gente exerce sobre a vida do outro. E, inclusive, professora, a senhora já parou para pensar por que existem 7 pessoas aqui nos ouvindo? E depois, talvez, outros tantos vão nos ouvir. O que essas pessoas enxergam em nós que dá alguma credibilidade e para que se possam permitir aprender algo com a gente? Então, que é algo que eu investigo agora no doutorado. O que dá legitimidade para esse coordenador? Por que você, como professor, se você fosse professora de uma escola e eu fosse seu coordenador, o que legitimaria aquilo que eu falo a você? Será que é só uma experiência? Será que quantos coordenadores você conhece com muitos anos de experiência e que chega a você e diz o seguinte: eu não sei mais o que eu faço porque eu não consigo fazer formação, os professores não me escutam. E quantos coordenadores jovens têm a equipe na palma da mão? Então veja que existe um fator humano, um fator que tem a ver com aquilo que você dispõe e da forma com que você dispõe, que é muito forte, talvez além do teu tempo de experiência. Né? Imagine como seria eu chegar na tua sala e dizer que está tudo errado. Que você está alfabetizando com Babebi Bobu e eu acho que você não deveria fazer isso porque XPTO disse que não deve, porque não sei o que disse que não. Como é que seria você no outro dia olhando para mim? Eu ia me sentir um lixo. Entende? A sociedade já aponta a escola e diz que a escola não é boa. O pai já aponta o professor e diz que o professor não é bom. Quer dizer, existe todo um processo de apontamentos a esse professor, e daí vem mais o coordenador, que está todo dia dentro do ambiente escolar, que sabe todas as implicações que tem um processo escolar, e diz para o professor que ele faz uma aula ruim.
Diz para o professor que o planejamento dele não é bom. E daí pergunto, em que momento esse professor coordenador, lembrando que quando a gente perde de vista que nós somos professores, a tendência é que nós façamos aquilo que Paulo Freire nos aponta, que a gente faz com ele, que a gente reproduz com ele todas as opressões que um dia fizeram conosco. Então, nessa perspectiva freiriana, eu diria que se você não era feliz quando alguém te recriminava, quando alguém te expunha ao ridículo, quando alguém te julgava, quando alguém te subjulgava, por que você reproduz isso? Né? Então, é um Pedro, exercício diário, porque o jogo de poder, e existe o jogo de poder dentro da escola. Professora, pergunto, se existe tá cortando, Pedro. Pedro, tá me ouvindo? vida humana do outro lado. Nesse sentido, que o irresponsável é Cortou, aquele que não Pedro. percebe que do outro lado existe um humano. Espera um pouquinho. Pedro, Oi, tá ouvindo? cortou. Você falou o Oi? seguinte: eu vou te fazer uma pergunta. E aí cortou. E eu não sei qual é a pergunta. Eu fiz a seguinte pergunta. Como é que você pode compreender uma escola, uma situação em que o coordenador ele olha o outro e não perceba que do lado de lá existe ele reproduzido numa outra função? Só isso. Que do lado de lá sou eu em outra função. Sou eu quando eu não sabia fazer, sou eu quando precisava de ajuda, ou será que existe um super-herói da educação que já nasceu sabendo tudo? Não. Então, a humildade pedagógica ela é condição sine qua non para a gente poder conversar, sabe? Poder entender que nós somos falhos, poder relevar, por que não, relevar algumas coisas. E, mais do que apontar, criar estratégias a partir do momento que eu detectei uma necessidade, eu criar estratégias para ajudar meu professor. Ah, Pedro, mas eu não sou da língua portuguesa, eu sou professor de educação física. O teu papel como coordenador não é trabalhar conteúdo. O teu papel é trabalhar metodologia. O teu papel é trabalhar didática. São outras coisas. Entende? Então, se a gente... E tudo isso a gente precisa ir para a gênese da função. Por que existe a função do coordenador? Qual é o papel dele dentro da instituição? Mas, infelizmente, professora, nós ainda temos coordenadores que sequer conhecem o projeto pedagógico da escola. Temos. Eu Assim, acredito. temos coordenadores fantásticos, que é de tirar o chapéu. Nós temos coordenadores que precisam... Agora, mais uma pergunta. É bom perguntas para a gente pensar nas respostas. E quando esse coordenador não sabe, não consegue, não desenvolve, de quem é o papel da formação continuada? Do gestor. Ele que precisa ajudar. Tem que ser uma parceria. De um gestor, seja ele o gestor macro da Secretaria de Educação, seja o mantenedor da escola, ou a gente vai descartar pessoas. Nós temos dois caminhos. Ou nós descartamos como objetos, ou nós entendemos o valor de um profissional e aperfeiçoamos ele, e incentivamos ele, e acreditamos nele. Né? Eu tenho visto que às vezes é muito mais fácil você descartar aquilo que já não te serve. Tá? Então, se existem mantenedores aqui conosco, cuidem com carinho dos seus profissionais. Né? Com certeza. Nós precisamos desse olhar. Com certeza, Pedro. E tem esse gestor também precisa se colocar no trabalho, na perspectiva do coordenador, mesmo porque ele, enquanto gestor, ele também tem que ser um formador e facilitador de trabalho da sua equipe. Né? E ele que também tem essa responsabilidade de articulação. É fundamental, né? Mas parece que hoje em dia, quando você falou a gênese do que é um coordenador,
Quando a gente pega a classificação brasileira de ocupação, não sei se você já chegou até essa classificação, justamente para entender quais são as atribuições do coordenador. Elas são claras, elas são bem claras nesse sentido de formação, de competência. A mesma coisa do diretor. Legalmente, é aquilo que está descrito. E a nossa desorganização interna eu digo, né? De trabalhar com as relações pode dificultar muito a exiguidade desse trabalho tão fantástico que é do coordenador. Pedro, a Luciana aqui, ela faz duas contribuições. Peraí, deixa eu ver. Uma, ela fala a respeito do que realmente o coordenador pedagógico ele fica apagando incêndio dentro, Sabe né, por quê? da escola. Eu vou Tá pedir cortando? licença que eu vou trocar de lugar, porque eu acho que a minha internet aqui não está boa. Eu vou para outro Tá cômodo. bom. É coisa bem rápida. Não, fica tranquilo. Enquanto isso, eu vou comentando a Luciana, tá bom? Certo. Então, a Luciana comenta que realmente, viu, Luciana, os coordenadores estão apagando incêndio e não sabe muitas vezes o que está acontecendo na relação do professor-aluno e mesmo na relação dele com os outros professores, né? É muito complicado isso. E essa falta de integração que você está comentando, né, uma gestão democrática, descentralização das tarefas, uma escola mais dialógica, é muito difícil da gente, dos profissionais, entenderem o que é uma escola dialógica. Uma, uma escola dialógica não significa uma escola permissiva, muito pelo contrário. Uma escola dialógica é aquela que você precisa estar frente a frente com os possíveis problemas que as pessoas apontam e assim, respirar fundo e falar assim, tá bom, é verdade, o problema é esse mesmo, então vamos resolver? De que jeito? O que você sugere? E esse trabalho de... E, e às vezes eu pergunto, se aquele que apontou o problema, a gente... tem muita gente que fala que está dialogando e joga para essa pessoa, e o que você sugere? Sempre ela sabe o que fazer, né? É o gestor que precisa correr atrás mesmo. É, você vai no médico e fala assim, tá doendo. Ele te dá um diagnóstico, não resolve. Toma um remédio, volta lá falando que tá doendo. Então o médico vira para mim e fala: olha, o que você acha que tem que fazer já que você acha que você tem um problema? Mas eu? Eu sou gestora da escola, deu para entender a analogia, né? Essa situação dialógica, às vezes, colocar determinados problemas em discussão nem sempre surte efeito, porque as pessoas observam o problema, sentem o problema e podem não estar ainda preparadas para dar uma possível solução. E a gente, enquanto especialista, enquanto gestor, coordenador, tem que ir atrás. É assim que eu entendo, né? A gente Eu, estava falando da questão eu acho dialógica. Pode que falar, desculpa. eu ainda prefiro uma escola que não avança como o coordenador quer e ela é democrática, do que situações de imposição que, em curto prazo, vão se refletir como uma repulsa da equipe. E isso é uma coisa que o gestor precisa estar preparado, que é para frustração. Nem sempre nós vamos ter o alcance da nossa utopia, dos nossos sonhos, da escola perfeita e ideal. Mas a gente precisa estar preparado para essa situação, porque uma situação democrática, ela é assim mesmo, a gente vai construindo. O problema de tudo isso, como a senhora coloca um exemplo do médico, é que quando você fala que tem a dor,
e você volta lá no dia seguinte dizendo que a dor permanece, que aquela dipirona, que aquele remédio que você tomou não fez efeito, ele é de curto prazo. E o efeito de uma criança não aprender pode demorar muito tempo até ser percebido. Então, o que exige de nós olhar cirúrgico, atitudes cirúrgicas e atitudes responsáveis, atitudes que sejam amadurecidas, não sejam de rompante. A gente tem que entender que criança não é cobaia, que escola não é situação de ensaio. Apesar de nós estarmos falando de situações humanas, e tudo que é humano não ser exato, mas existem apontamentos de técnicas, e a gente não pode esquecer que a técnica ela existe nas situações científicas, e existe técnica também para verificar como a criança está, para verificar o que é necessário dentro da escola. Levantamento de dados é algo que tem que ser uma constante na função do coordenador. Ele precisa ter a cultura de levantar dados da escola dele. Né? Você chega numa escola, professor, que te diz o seguinte, isso me deixa às vezes indignado. Porque aqui as crianças não se alfabetizam, porque não sei o quê. E daí eu faço a seguinte pergunta. Quantos não alfabetizam? Quem são essas crianças? Em que nível de escrita elas se encontram? Não sabe. Então, se não sabe, como é que ninguém se alfabetiza? Se essa coordenadora não tem registrado, se ela não tem na ponta da língua, mas se ela não tem registrado, se não tem mapeado, eu pergunto, como é que ela faz gestão do currículo? Que é algo importante. Como é que ela faz a gestão do currículo de uma escola? Se ela chega no mês de agosto e ela não sabe quantas crianças pré-silábicas ela tem dentro da escola. Não que a gente tenha que fazer com que a escola circunde as fases da escrita, não é isto. Mas eu preciso tirar fotografias de momento. Naquele momento, como é que estava a minha escola? É olhar da escola com efeito de nuvem, já ouviu falar isso? Como se eu estivesse na nuvem, e olhar, inclusive, para ver os meus defeitos como coordenadora. Se eu não faço esse exercício, se eu não tiro fotografias constantemente, vai chegar no final do ano e você vai ter uma equipe cansada, uma equipe que trabalhou muito para nada, com pouco resultado. Porque, como fala Sêneca, quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, não tenha dúvida que vai chegar professores cansados, fizeram um monte de atividades. A pergunta que se faz é, será que as atitudes foram calibradas para que as aprendizagens ocorressem? Entende? É isso mesmo. Será que elas foram calibradas? Né? E isso não quer dizer que eu estou dizendo de uma escola tecnicista, até porque não é algo que eu defenda, muito pelo contrário. Eu sou bem progressista, por sinal. Eu estou dizendo que não é porque uma escola se entende progressista que ela abre mão de técnicas, gente. Eu posso ter técnicas sem ter tecnicismo. Como é que eu ensino uma criança sem técnicas básicas, didáticas? Didática. Agora tá as metodologias ativas em voga, né? Isso. Não tem as técnicas das metodologias ativas? Não tem uma metodologia de aplicação? Como é que eu entendo um trabalho de um ano inteiro sem trabalhar algumas metodologias, técnicas, sem fazer esse tipo de trabalho? Mas isso, a gente poderia passar aqui a noite falando. Né? Tem muito sobre isso daí. Não, seria muito gostoso. E olha, Pedro, infelizmente nós estamos a 6 minutos do término. Olha como foi rápida a nossa conversa e as excelentes contribuições, reflexões que você trouxe, né, para a gente pensar essa questão do trabalho do coordenador. Eu estou gostando muito dessa maneira clara, né, e didática, organizada de se colocar. Pedro, a Verônica, ela está falando também, ela está comentando a respeito do desvio da função e a falta de autonomia do coordenador dentro da instituição, né? Que isso implica muitas vezes na qualidade tanto do ensino do coordenador como
da instituição como do próprio papel do coordenador naquela instituição. O que você tem observado, já que isso é objeto do seu trabalho, existe muito essa questão do desvio da função do coordenador? Isso é crônico, professora. Isso é uma situação crônica dentro da escola, mas existem, se me permite, eu tenho dois tipos de desvio de função. O que eu tensiono e o que eu permito. Ah, Tá? Esses dois tipos, às vezes, são convenientes. E ah, o forçado. O que me preocupa não é... Porque existe o jogo de poder do diretor que não quer que você atue, do gestor macro que vai te anulando. Nós sabemos disso. Não podemos ser ingênuos. Sabemos que acontece isso. Mas existe aquele desvio de função que eu mesmo tenciono. Porque às vezes é mais conveniente passar a semana correndo de um lado para o outro, como se fosse, desculpa o termo, uma barata tonta, e chego no final da semana, eu estou cansadíssimo, mas com o sentimento que eu fiz, do que às vezes colocar a mão em cumbucas que talvez não são tão agradáveis. Então, temos problemas crônicos de gestão. Mas o que eu vejo, no geral, é que nós temos isso um movimento muito bonito dos coordenadores pegando as rédeas pedagógicas. Eu tenho percebido isso. Se preocupando, se empenhando. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com centenas de escolas semanalmente. E eu digo com toda tranquilidade que eu vejo um movimento de melhora na qualidade da educação, porque eu tenho visto uma melhora nos interesses por ela, sabe? Nos interesses por ela. Não apenas como... E uma coisa importante, nós somos professores porque escolhemos, não foi a segunda opção. Então a gente sabe o que está fazendo. Nós não estamos lá brincando de escolinha, nós somos profissionais. E quando a gente entende tudo isso, a gente faz o trabalho com interesse. Né? E é claro, nós sempre vamos ter em todas as profissões aquele que não se interessa, aquele que... Temos. Assim como nós temos coordenadores fantásticos, temos não tão fantásticos. Mas eu diria que na maioria das vezes, eu daria parabéns a eles, porque fazem milagre com as ferramentas que têm. Se eu pudesse dizer, eu diria isso. Eu dou os parabéns a cada um, se temos coordenadores aqui. Não sei se a Verônica é uma coordenadora de Guaxupé que está aqui. Sempre ela está acompanhando. Se for uma mulher... ela, inclusive, amou a sua resposta. Ela acabou de colocar aqui. Não É a consigo Verônica ver, Silvério. não consigo ver nada, engraçado. Você não? Não consigo ver. Tá travado aqui meu chat. Mas uma coisa é certa. Aqui, depois que você mudou de lugar, não tivemos mais problema de conexão. Bom, Pedro, nós estamos a 1 minuto e meio do término. Eu, eu agradeço demais, eu gostei demais de conversar com você. É uma sintonia muito interessante. A maneira como você se colocou e as reflexões que você provocou aqui conosco, eu amei. Gostaria de fazer de novo uma outra live com você, com certeza, né? Porque eu acho que você tem muito a contribuir para essas reflexões. Deixo as últimas palavras para você e eu só lembro o seguinte: essa live fica gravada no IGTV e vai para o canal no YouTube e depois eu mando o link para você, Pedro. E amanhã nós temos a conversa com a professora Rosana sobre física para criança, que também é super interessante. Convido você também, Pedro, se você puder e tiver disponibilidade. Pedro, as últimas palavras são suas. Quero deixar uma mensagem de esperança aos nossos colegas, dizer que tudo vai ficar bem, né? Apesar de todas as situações, vai ficar bem. Confiem, tenham fé no amanhã, acreditem nas crianças, né? Eu acho que a gente precisa acreditar no outro. Vamos acreditar uns nos outros, vamos nos abraçar, vamos aproveitar esse momento para reativar momentos dentro da escola, fazer com que o pedagógico flua de uma forma, com uma sintonia diferente.
a gente já percebeu que nós não somos nada. Então nós precisamos ser luz onde nós passamos, né? Então que nós possamos ajudar as crianças a terem vidas melhores, a serem pessoas melhores. Eu acho que o Brasil espera isso de nós. As crianças precisam de nós. Então um abraço bem carinhoso em cada uma. Que Deus abençoe a todos. E eu estou disponível, professora. Estou sempre aberta aí para o diálogo, tá bom?